Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes PM Podcast. Hoje eu quero diferenciar risco secundário de risco residual. Existe uma confusão muito grande, as pessoas não entendem qual que é a diferença entre um risco secundário e um risco residual. Então vamos tentar primeiro entender o que é um risco secundário. O risco secundário é aquele risco que é gerado pela implementação de uma resposta. Você identificou um risco, você avaliou esse risco, você avaliou que ele merece uma resposta e implementou essa resposta. Muitas vezes essa resposta gera o quê? Um efeito colateral. E esse efeito colateral é o que a gente chama de risco secundário. Por quê? Porque muitas vezes eu resolvo um problema com uma determinada ação, mas crio outro. Então eu preciso entender exatamente qual tipo de risco secundário eu tenho. Vamos dar alguns exemplos. Primeiro, vamos supor que eu tenha um equipamento muito crítico e eu resolva proteger esse equipamento muito crítico contra eventuais danos ou roubo, por exemplo, através de um seguro. Bem, eu resolvi aquele risco através da implementação dessa resposta. No entanto, esta implementação e essa compra do seguro pode ter gerado um risco secundário, que é, por exemplo, eu não ter reserva gerencial suficiente para cobrir outros riscos, porque eu vou gastar minha reserva praticamente toda, por exemplo, ou reserva de contingência, gastar ela praticamente toda. Para quê? Para proteger. Então eu gerei um determinado risco secundário. Vamos dar um segundo exemplo. Eu tenho um fornecedor, tá? E eu estou comprando, por exemplo, tijolos desse fornecedor. E existe um risco desse fornecedor não conseguir me entregar esses tijolos. Então eu desenvolvo um plano de resposta. O plano de resposta vai ser qual? Vou desenvolver um novo fornecedor, vou comprar de um outro fornecedor. Beleza. Aquele problema do atraso pode ser violentamente mitigado ou até mesmo eliminado com essa estratégia. No entanto, será que o tijolo fornecido pelo primeiro fornecedor é igual ao do segundo fornecedor? Será que você vai conseguir exatamente as mesmas especificações? Será que na hora que você for construir o prédio, não vai dar um erro de especificações e você pode gerar um problema de qualidade nas paredes? Perceberam? Ou um problema de durabilidade? Ou um problema de desperdício? Ou um problema na instalação, caso esses tijolos sejam de padrões diferentes? Então perceberam um risco secundário que foi criado com base no risco primário, que era o atraso do fornecedor. Muito importante a gente entender. Risco secundário não é um problema que vai acontecer. O risco secundário é algo que pode acontecer em decorrência. Então, olha, eu posso ter um problema na qualidade dos tijolos do meu novo fornecedor decorrente da escolha de ter dois fornecedores. Perceberam? Não estou dizendo que eu vou ter o problema. Eu estou dizendo que eu posso ter o problema. Agora vamos falar dos riscos residuais. O que é o risco residual? O próprio nome diz residual. É o risco que sobra. Mesmo quando a análise de risco foi feita, as respostas foram implementadas. Ou seja, você fez tudo e aquele risco sobrou. Sobrou. E ele sobrou, naturalmente, ele foi automaticamente aceito, porque você não desenvolveu nada. E esse risco é muitas vezes decorrente de quê? Decorrente de riscos onde você não consegue entender uma resposta. Não existem respostas possíveis. Ou aquele risco ele é tão aparentemente irrelevante que você simplesmente quer monitorá-lo. Claro, todo risco residual não vai ser abandonado. Não é porque não tem resposta que ele vai deixar de ser monitorado. Ele vai fazer parte do que a gente chama uma watchlist, ou uma lista onde você, durante o monitoramento dos riscos do seu projeto, vai o quê? Verificar se aqueles riscos ali ainda estão dentro do controle, mesmo sendo riscos residuais. São riscos que você não desenvolveu nada, mas eles continuam ali, vamos dizer, assustando, imaginando riscos decorrentes de ameaça. Então eles vão ser monitorados. Eu preciso ficar de olho nesses riscos. Perceberam? Vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito. Então, por exemplo, eu quero avaliar os riscos, por exemplo, relacionados à minha morte. Então eu chego e falo assim, poxa, eu tenho um risco da minha família passar necessidade em decorrente da minha ausência. E eu tenho um outro risco que é a minha grande tristeza, por exemplo, familiar que eu vou gerar com a minha morte. Ótimo. Então eu pego o primeiro risco e falo assim, vou fazer um seguro de vida. Bem, ao fazer um seguro de vida, se eu fizer isso com responsabilidade, eu vou estar protegendo o aspecto financeiro da minha família. Agora, a tristeza, o seguro não resolve, o seguro não faz ressuscitar. Perceberam? O seguro não faz você voltar. Então, aquele risco da tristeza, ele ainda continua sendo um risco residual. E é um risco que eu vou ter que ir monitorando.
Lógico, eu posso criar outras estratégias para esse risco, estratégias envolvendo o lado psicológico, etc. Ou eu posso simplesmente falar, olha, esse risco, gente, não tem jeito, é coisa da vida. Quando a gente morre, as pessoas ficam tristes. Então eu vou simplesmente tratar aquele risco como um risco residual. Perceberam? Um risco residual. É um risco que ou a probabilidade é muito pequena, ou é um risco que eu, infelizmente, não tenho controle nenhum. Então, por exemplo, um risco que envolve, por exemplo, uma grande ação do governo, por exemplo, em um determinado segmento no qual você está atuando no seu projeto, você não tem autonomia, você não tem poder para poder mudar a decisão do governo. Você precisa o quê? Monitorar aquele risco, simplesmente para saber qual o tamanho do problema que você tem ali, mas você não pode implementar uma contingência. Muitas vezes essa contingência mata o seu próprio projeto, então ele fica ali como um risco residual que vai sobreviver o projeto até o projeto acabar. Bem, essa era a diferença clara que eu queria. Secundário, gerado pelos planos de ação. Risco residual é aquele que sobrou, mesmo depois de você ter implementado todas as respostas, ele ainda continua existindo e ainda merece atenção e deve ser monitorado. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem com mais um 5 Minutes PM Podcast.